Rosa, antes de você ensinar o cupcake, que aí já é na mão, aí já não Isso. vai usar cortador, vamos terminar de demonstrar os cortadores fazendo a peça mais adulta, usando a massa Uma preta, peça mais preta séria. com branca com vermelho, preto, branco, vermelho, cinza. Vamos sim. Vamos utilizar a massa preta, sempre sovando, como sempre, para fazer essa base. E esse preto depois de seco? Ela vai ficar... Você falou que escurece 2 tons. Isso, ela fica bem Bem pretinha preta mesmo, mesmo. fechadão Bem mesmo. fechada. Tanto que se você comprar 1 quilo de massa preta e 1 quilo de massa branca, você não vai chegar num cinza. Você vai chegar num chumbo bem escuro na mistura. Se quiser fazer um cinza, tem que ter mais branco do que preto. Exatamente. A pigmentação, tanto do preto quanto do vermelho, ela é bem forte, né? Isso é importante lembrar no biscuit, sempre que a cor vai ficar, a peça depois de seca Olha o que eu vai ficar com uma estava cor falando. diferente. Como eu sovei pouco, ó, deu a bolha. Ah, tá. Então você tem que voltar a massa. Eu nunca vi dar essa bolha, é a primeira vez que eu vi. Exatamente. Aqui a gente volta a massa e sova mais um pouco. Por isso que é importante fazer Sovar. fora, que isso é uma musculação, né? Exatamente. É uma ginástica forçada. Faz muito bem para os braços. Músculo do tchau agradece, né, Rosa? É verdade. Agora já não tem bolha mais. Ó, tá lisa. Já ficou lisa. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma peça maior, porque essa já pode ser uma peça maior e também o biscuit, depois de seco, ele vai diminuir 20% o seu tamanho. Ele escurece e diminui. E diminui. Por quê? Porque a água que tem dele, da própria cola e tudo, Vai secar. vai secar. E ele seca de fora para dentro o biscuit, não é de dentro para fora. Ó, Você deixou uma espessura mais deixei grossinha. a espessura mais grossinha. E como também é para um adulto, então essa espessura ela pode realmente ser um pouco mais grossa, sem problema algum. Aqui Cortador redondo. Isso, aí eu vou diminuindo os cortadores. E eles têm número, né, Rosa? Tem a numeração. No Esse caso, é o 40. Esse é o 40. O que eu utilizei foi o 50. Pra fazer... Ah, essa peça aqui foi o 50. Foi o 50. Agora eu vou utilizar o 40. Essa massa cinza, ela é a mistura do preto com branco? Ela ou é a já mistura. vem cinza? Não, ela já você compra também ela cinza, mas essa eu fiz a mistura. Aí ficou o cinza que você quis também, O cinza né? que eu quis. A princípio, eu queria ele um pouco mais claro e ele ficou mais chumbo. E eu fui colocando mais branco. E agora tá tirando o excesso com a tesoura. Tirei o excesso com a tesoura. Como ele é redondinho, a gente pode fazer assim na mesa, sem problema nenhum. Aqui eu vou colocar uma peça dentro da outra. Ou posso colocar também No canto, mais em cima. Mais em cima. Dessa eu vou fazer então. Aí vem a criatividade, aí vem o design da peça. Isso. Aqui vamos colocar o vermelho. Vou fazer uma meia-lua vermelha. Não tem cortador meia-lua. Não tem cortador meia-lua, mas do cortador redondo nós podemos fazer a meia-lua. E eu vou mostrar para vocês como. Vou utilizar o cortador 30 agora, já que eu utilizei o 50 e o 40. Utilizei o cortador 30, agora eu pego o 40 novamente. Ah, E faço o corte e faço a meia-lua. Venho aqui só acerto. Como sempre deve ser. E colo a meia-lua. Olha, o branco aqui eu só vou fazer alguns pontinhos brancos. Vou fazer várias bolinhas. Ficou uma peça até oriental até agora, né? Isso, Vermelho, preto, cinza. É verdade. As cores geralmente que remetem ao Oriente, né? A cultura oriental. Isso. Você tá fazendo tudo de biscuit, né, Rosa? Mas se a gente quisesse usar miçanga... Pode utilizar à vontade. Inclusive, eu tenho E vai incrustando? Isso, você vai encaixando essas... Sempre que você for utilizar miçanga, strass, você sempre utiliza cola branca e ela tem que ser colocada ainda com a peça molhada. Ah, mesmo com a peça úmida tem que utilizar a cola. Então, Aí tem que no utilizar. caso,
de um material que não seja o biscuit. No caso de uma miçanga ou de um strass, aí tem que ter a cola. Aí é importante você utilizar a cola. Se for a massinha de biscuit como a bolinha branca que você fez, as bolinhas brancas, aí não. Não, aí porque não ela tem vai necessidade que ela vai aderir. Colar uma na outra aqui, mesmo. Aqui, ó, eu posso estar colocando, vai ficar até um pouco oriental mesmo. Uhum. Essas pecinhas, venho aqui, dou uma achatadinha que elas já colam. Aí você vai brincar. Você vai fazer o que você quiser. Aqui é só uma sugestão. Tá? Aqui já ficou uma peça diferente, já não é uma peça infantil. Já não é infantil. Aqui eu vou colocar um strazinho, então eu venho aqui e faço o furinho onde eu vou colocar o strazinho. Geralmente eu faço um furinho até um pouquinho menor do que a base do strass, porque depois o strass vai abrir para ele ficar apertadinho na massa. Para ficar mais seguro, né? Mais seguro. Venho aqui também, ó, com a pontinha que eu abri. Pega a cola com a pontinha da esteca. Isso. Pra você... É uma esteca também? É uma esteca. E aqui, ó, já tem a cola ali. Com a pontinha da esteca, você também pode utilizar para poder pegar o strass. A pecinha, né? O strass. Eu achei que você usasse uma pinça. Também, né? Se quiser. Também. Aí você vem aqui só dar uma apertadinha para poder ela aderir à massa. Pronto. Aí esperar ela colar. Isso. Agora nós vamos pro cupcake? Cupcake. Eu acho que eu vou fazer um cupcake um pouquinho diferente deste, já que esse já está pronto. Esse já tá em forma de colar. Já tá pronta a peça. Já está pronta a peça, tá? Bom, aqui agora eu vou estar mostrando como fazer o cupcake. Começa com a bolinha. Começa com a sovação, passa para a bolinha. E agora, mais ou menos uma coxinha. Essa coxinha eu vou dar uma amassadinha nela e vou na mão acertando ela até ela formar mais ou menos o formato como se fosse da forminha do cupcake. Aí vai ajeitando na mão. Vou ajeitando na mão. Se você quiser ter uma forminha do cupcake por perto, para ir se baseando, né? Se orientando, exatamente. É bom. É uma forminha de doce, né? Uhum. Aqui eu abro com os dedos. Igual uma empada, parece uma empada. Exatamente. Aqui também vou dar uma passadinha com os dedos para poder abrir. E agora eu vou pegar a esteca para fazer a marcação. Como essa aqui, né? Exatamente. Lembrando que é sempre interessante você fazer a marcação e passar um pouquinho, mesmo que essa parte não vá aparecer, mas para ficar um acabamento perfeito, caso venha aparecer. Tá? Faz entrando. Faz entrando. Esse cupcake, ele é bem prático. Vou fazer ele branquinho. Vai ser de marshmallow. De marshmallow. Depois nós vamos colocar uma cerejinha em cima dele. Tanto tem bolha, gente, que eu tô ouvindo a bolha estourar. Exatamente, ela estoura. Né? Não sei se na televisão vocês não vão... o microfone não vai captar esse barulhinho, mas eu tô ouvindo aqui. Vamos ver. Fazer a bolinha, como se fosse enrolar brigadeiro, mas tem que ter uma certa força, tá, gente? Para compactar essa bolinha. E aí, na própria palma da mão, eu vou esticando. Deixando uma pontinha. Aqui... Para saber o tamanho exato do cupcake, em vez de começar a enrolar pela base, nós vamos começar por cima. E vamos enrolando. Aí nós vamos ver até que ponto ela vai para colocar aqui. Porque aí você corta aqui. Aí eu vou embaixo. cortar exatamente. Eu vou cortar para ela ter a emenda perfeita. Corta na diagonal. Corta sempre na diagonal para ela poder ficar no tamanho correto. Vem aqui, acerta a basezinha e cola no cupcake. Na forminha, como se fosse a forminha. Bom, agora eu vou fazer alguns granulados desse cupcake. Então eu vou utilizar cores
diferentes. Como se fosse confeitos. Como se fossem confeitos. E o que vão ser esses confeitos? As bolinhas que nós fizemos na peça anterior, eu vou colocar pequenas bolinhas. Essas não precisam ser exatamente do mesmo tamanho. Ou miçangas também. Podem ser utilizadas miçangas. Ou o próprio confeito de verdade também. Também. Se for fazer um cupcake decorativo, para decorar uma festinha de aniversário, se você for fazer num tamanho maior de biscuit, é legal usar até o confeito mesmo. Para usar, para ser uma peça, um pingente, aí não é legal, porque pode até dar formiga, sei lá, é doce aquilo, né? É verdade. Mas para uma festinha fica interessante, vai parecer que é real o cupcake. É verdade. Ó, são bolinhas pequenininhas, não precisam ser do mesmo tamanho, porque confeito também não é do mesmo tamanho. É. Aqui eu vou colocar os confeitos, de maneira que eles fiquem por toda a peça. E agora eu vou fazer a cerejinha para cima desse cupcake. E a cerejinha nada mais é do que uma bolinha Vermelha. Bolinha vermelha. Bem compacto, bem ela. Coloco aqui onde já deixei. Já deixou o ninho? O ninho, uma bolinha. O espaço da cereja. Pego um pedacinho de massa verde. Faço uma bolinha e um rolinho. Que esse rolinho vai ser o cabinho da cereja. Tá? E tá aí o nosso cupcake. Pronto, gente. Tá? Olha que peça linda. Não é pesada, dá para você usar com tranquilidade. Isso. Você pode estar fazendo essa peça como colar para criança ou até mesmo colocando como um brochinho na roupinha da criança, numa blusinha jeans, né, numa jaquetinha, fica bem legal. Eu vou colocar agora para vocês estarem observando o pino, porque esse pino ele não pode deixar secar muito tempo a massa. No máximo até 12 horas para poder colocar o pino. Mas já pode colocar imediatamente? Já pode colocar, quando sem acaba problema de fazer? nenhum. Eu já vou colocar para vocês estarem vendo. Nesse aqui, por exemplo, você já colocou Eu já coloquei o pino. Essa peça já tá mais seca, ela já tem 24 horas, né? E aqui eu já posso estar colocando depois o fio encerado e fazendo o acabamento dessa peça. Agora, Karina, olha, a cola branca de biscuit, pode pegar uma quantidade legal para você colocar na peça. Por quê? Com essa bolinha de cola aqui, que é branca, quando ela secar, ela fica totalmente transparente, sem problema nenhum. Aí eu venho aqui, ó, e já venho com ele no lugar certinho. Com a pontinha de cola, né? Isso, aí eu venho acertando ele com alicate. Com alicate para que ele possa chegar na posição que eu quero. O pino e o alicate já são materiais da bijuteria. Da bijuteria. Você precisa ter ferramentas de bijuteria também para fazer essas peças. Isso, porque as peças vão ser de biscuit. Mas na hora de montar, aí você vai precisar das peças. Aí entra a técnica de biju. Do biju. Aqui eu já vou colocar outro pininho. No outro pingente. Isso, aqui eu vou colocar até no cupcake. Aí você vê qual é o lado que você quer que fique aparecendo. O lado que você achar mais interessante, você vai no verso dele. E no lado contrário dele. Isso, e coloca esse pininho. Aqui depois vai ser colocado uma argolinha. Vou até demonstrar para vocês também essa argolinha. Também da bijuteria. Também da bijuteria. Vou até pegar uma peça já seca. Ó, vou pegar essa peça seca aqui. A gente abre. Já tá com pininho. Já está com pininho, já está seca. Aqui eu usei inclusive um strass, né? Se vocês olharem, ela tem uma certa sombra, que eu também usei a pintura Country. Aqui, em vez de strass, eu já fui colocando a tinta dimensional prata. Pinguinhos. Pinguinhos. E parece um strass. Parece um strass. Aqui eu vou fechar.
essa argolinha. E aqui ela já tá pronta para receber a correntinha. A correntinha. Essa correntinha geralmente depende do tamanho que você quer o seu colar. Pode ser de 60, 70 centímetros. Aí vai do tamanho que você quer. E é importante que, na hora de colocar a correntinha, a peça tem que estar seca. É importante que ela esteja seca. Que ela esteja seca. Para aguentar o peso dela, porque né? quando ela já seca, ela já perde o peso. Né? Ela já secou o peso, a metade do peso dela praticamente já foi embora. Então, aqui... Aí não tem risco do pino sair dela. Exatamente. Já está totalmente seco, já está colado, sem problema algum. Aqui é a técnica da biju mesmo. Vou colocar uma argolinha para poder servir de fecho. E o próprio fechinho, que é outra argolinha que eu coloco. Tô fazendo bem prático, gente. A forma mais prática para que vocês tenham acesso. Tá pronto o colar. A peça é importante que ela demore 24 horas. Você deu umas 24 horas ou 12 horas? Geralmente eu dou 12 horas para ela. No mínimo. Para colocar o pino. 12 o pino horas. Para que eu possa manusear. Se tiver que fazer um trabalhado com a tinta dimensional ou com a própria pintura Caltrin que pode estar colocando. Então, no quando você termina a peça, você pode pôr o pino imediatamente nela e esperar secar. Ou esperar 12 horas para poder colocar. Ou até 12 horas para poder colocar o pino. Isso, porque depois a massa já fica muito rígida, já fica mais complicado de você colocar esse pino. Mas quando você coloca o pino, você espera mais quantas horas para poder pôr a corrente? Olha, geralmente a corrente eu já espero mais 24 horas, que é para o biscuit estar bem sequinho, tá? Porque aí eu não vou ter o problema de manusear e estragar a peça, tá? Isso é importante que o biscuit esteja seco. Aqui tá uma peça já pronta. Aqui eu vou mostrar outra peça para vocês que eu vou fazer, que é esse outro cupcake. Esse ele já tá bem sequinho. Já tá com o pininho aqui atrás. Já está com o pininho e eu vou estar utilizando o fio encerado que eu comprei aqui na Selga. Quanto? Qual a medida dele, Rosa? Esse eu vou colocar numa base de uns 70 centímetros, para que ele não fique muito aqui grudado no pescoço, porque por ser uma peça maior, é interessante que ele fique penduradinho. Mais comprido. E sempre, como é um cupcake que tá muito na moda, se uma criança estiver utilizando, a outra criança vai olhar e não vai puxar no pescoço, vai só pegar na mãozinha que não vai ter perigo nenhum. Tem que pensar nisso mesmo. Se a criança vai usar, tem que ter segurança na peça. Isso. Aqui eu posso colocar diretamente no pininho, ou eu posso colocar também uma argolinha para depois colocar o pininho, tá? Aí é outro tipo de fecho na ponta dele. Isso, é outro tipo de fecho. Esse fecho é encontrado aqui na Selga. Todo material de biju você encontra aqui na Selga também. Isso. Você vai fechar. Eu não sou muito expert em biju, não, sabe? Mas dá para quebrar o galho. Para fazer só a pontinha, o fecho do colar, aí dá, né? Isso. E aqui você pode, se for um fechinho que passe aqui por dentro, você pode estar amarrando. Ou então, você pode estar colocando uma argolinha também. E amarrando depois nesse fechinho. E também pode encaixar nesse mesmo fechinho, um outro fechinho do outro lado e encaixar a argolinha nele. Como aqui, por exemplo. Uma outra peça com um pingente, outro tipo de pingente que não é aquele pingente plano. Exatamente. Né? Esse aqui que ela terminou de fazer é uma peça plana, tem 3 peças, mas ela é reta. Esses outros aqui também, todos retos, todos planos. Né? Já o cupcake, não, ele tem volume. Né? Já é uma peça, pegar esse que tá seco, né? Já é uma peça que ela já é redondinha. Exatamente, ó, esse daqui mesmo, deixa eu colocar no meu pescoço para que vocês possam ver. Tá vendo? Aí, qual é a criança que não quer ter um cupcake?
Qual é a criança que não quer ter um cupcake pendurado no pescoço? Aí a outra criança vai olhar e tudo, não vai puxar, porque esse fio aqui que eu coloquei já é mais comprido. Se a gente quiser colocar um brilho nessa peça, como um verniz, por exemplo, para ficar uma peça bem brilhosa. Pode estar utilizando o verniz geral ou vitral, que você também encontra aqui na Selga. Ah, o verniz vitral também, dá para usar no biscuit. Isso, pode usar no biscuit, ele tem brilho. Né? Pode estar envernizando e também é uma proteção para o biscuit também. Então, ele vai proteger e vai dar o brilho. Pra gente finalizar agora, eu vou pedir pra Rosa colar as florzinhas da tiara. Você já trouxe as florzinhas prontas, já né? trouxe elas prontinhas e secas, que aí facilita o trabalho. Ó, com a peça totalmente seca, eu posso utilizar a Tec Bond, que é a cola de contato, certo? Essas florzinhas já estão secas há algum tempo, né? Há várias horas. Há várias horas. Elas têm pelo menos uns 3 dias que eu fiz. Então, elas já estão bem secas. O picolé também. Esse picolé eu gosto de fazer e utilizar essa pecinha aqui. Um brochinho, Um brochinho. Né? Então, ó, eu já fiz uma marcaçãozinha quando ele ainda estava molhado. E agora eu vou passar uma colinha de contato aqui. Deixa eu fechar que é até ela para não me furar. Isso. E colocar ela aqui secando. E vou deixar secando, sem problema algum. Tá? E agora na tiara... Quanto tempo secando? A cola de contato, coisa de 2 minutinhos, ela já tá seca. E aqui eu vou colocar... Passar a cola. E vou estar colocando essas pecinhas. Só isso? Passa a cola na tiara? Isso, exatamente. Lembrando que você pode fazer vários trabalhados da tiara, do biscuit. Ah, sim. Você tá fazendo com florzinhas. Isso, pode colocar vários picolés. Pode botar picolé, um chinelinho, sorvete, cupcake mesmo. Né? Pode num tamanho menor, pode fazer o cupcake num tamanho menor. Pode, até bichinhos, frutas. Tudo isso é ideia para poder estar colocando aqui. Ai, mas as florzinhas ficaram lindas, né? Ficaram, e bem coloridas, né? Vendo, olha, como é que cola tão rápido. Você vai dando uma pausazinha somente, segura um pouquinho e ela já fica. Segura um pouquinho e ela já tá pronta. Rosa, e se a gente quiser pintar o biscuit com tinta mesmo, usa que tinta? Você utiliza a tinta acrílica, que é utilizada para pintura em MDF. Pintura em madeira. Isso, pintura em madeira. Aquela tinta que a gente costuma fazer a pintura Caltrim. Né? Inclusive, o próprio biscuit, a gente pode fazer a pintura Caltrim depois de seco. As peças ficam bem bonitas. Um pouco, né? Um sombreado da pintura Caltrim. Exatamente. Mas a gente pode estar utilizando o xadrez, várias técnicas. Né? O brilho. Simplesmente, se eu quiser pintar, desenhar em cima da peça. Pode, tranquilamente. O importante é depois você não esquecer de dar uma invernizada para segurar aquela tinta. Então, tem que esperar o biscuit secar, esperar ir de um dia para o outro, pelo menos. Faz a peça hoje, pinta amanhã, depois das 24 horas. Pintou, aí em seguida você inverniza ou você espera a tinta secar e aí inverniza? Não, eu espero pelo menos uns minutinhos para a tinta secar e depois eu posso invernizar. E aí fica protegida a peça, né? Isso. O que eu aconselho é que você vai utilizar o verniz fosco, é você onde tem o brilho que você quer que fique, o brilho que você tape de alguma maneira. Que aí ele não vai ofuscar o brilho. Ah, porque tem o verniz fosco também. Tem o verniz fosco também. Que você pode usar no biscuit. Agora, se você quer uma peça toda brilhosa, aí você pode estar utilizando ou o verniz geral ou o verniz vitral, sem problema algum. Tá? Ok, Rosa, olha, ficaram lindas as peças. Tenho certeza que o pessoal de casa gostou, porque foram várias dicas. Isso. Né? A Rosa conseguiu mostrar como a gente pode usar os vários formatos de cortadores, né? As composições que podem ser feitas aqui, o coração em cima do quadrado, a meia-lua, né? Uma peça mais adulta.
né? E essas peças lindas aqui de criança, gente, que as filhas dela estão muito felizes depois dessa matéria. É, com certeza. Porque ela fez essas peças aqui pra gente poder gravar, pra mostrar pra você. E as meninas já estão ansiosas, né, Rosa? Perguntando se já pode usar. É verdade. Então agora, meninas, que a matéria já foi ao ar, pronto. Vocês podem ir pra escola com as peças, agora já não é mais segredo, né, Rosa? Não é mais, pode utilizar. Obrigada pela sua dica. E fala dia e horário que você está aqui na Selga ensinando biscuit. Eu vou estar aqui na Selga toda quinta-feira, dando aula das 13 até as 15h20. E após as 15h20, quem quiser fazer um orçamento pode estar me aguardando, que acabando a aula eu já atendo quem estiver aguardando. Você faz noivinho também de casamento? Faço muitos noivinhos, lembrancinhas, topos de bolo, certo? Então, vocês podem vir até a Selga na quinta-feira que vocês vão me encontrar. Ou podem estar ligando para a Selga também, mandando e-mail, querendo saber mais sobre mim, sobre o meu trabalho, que eles vão estar informando. Ok, Rosa. Ou então, continue acompanhando o Espaço de Arte Selga, que ela está sempre aqui com a gente. E a próxima peça vai ser essa aqui, ó. O porta-bijuteria de bonequinha. Tem um nome próprio para essa peça? Na realidade é porta-biju. Porta-biju, de menininha. Isso. Ok? Rosa, obrigada mais uma vez. E feliz Dia das Crianças para Júlia e Lívia. Isso. As gêmeas da Rosa, que vão usar todas essas peças lindas aqui. Ó, obrigada, meninas, porque vocês esperaram a gente gravar para poder usar. Ansiosa. Beijo para vocês. Feliz Dia das Crianças. O destaque da vitrine Selga de hoje são os tecidos. Eles têm cores, texturas e estampas de encher os olhos. Que tal fazer uma composição usando os tecidos 100% algodão que acabaram de chegar na Selga, com estampas de bicicletas, bolsas femininas, ateliê de moda, camisas masculinas, xícaras e até carros antigos. A variedade de tecidos que você encontra na Selga é perfeita para enriquecer seu trabalho artesanal, como patchwork e cartonagem, por exemplo, e também para dar mais vida ao seu visual e mais charme à decoração da sua casa. Elas podem ser finas, largas, estampadas ou lisas. Os mais diversos modelos de fitas decorativas estão à sua disposição na Selga. Visite a loja e confira a variedade de opções. Deixe seu inverno mais aconchegante com as lãs que você só encontra na Selga. A loja oferece a maior variedade de marcas e lançamentos do mercado. Suas peças de tricô vão ficar mais bonitas com as lãs diferenciadas da Selga.